nada. O natural é abaixar o tom, abaixar a euforia, abaixar ali a sua autoestima, principalmente quando ela está em desvantagem, porque não tinha mais cego, não tinha-se mais pessoas gritando com aquele homem, era ele sozinho, era ele em meio à circunstância, era ele em meio ao improvável, era ele em meio à multidão, era ele diante dos que iam atrás de Jesus, glorificando, e outros o exaltando, ou outros que iriam para ver quais eram os milagres que Jesus estava operando. Mas quando Jesus parou e mandou fazer com que aquele cego viesse até a ele, aquele homem falou para Jesus: Jesus, eu quero ver de novo. E imediatamente, assim como você acabou de ler as escrituras comigo, Jesus, olhando para aquele homem, disse: homem, a sua fé salvou você. Abro parênteses. A primeira revelação de Deus nessa noite é que Jesus parou para ouvir a sua dor. Jesus parou para ouvir o seu pedido. Jesus parou para ouvir o que você tem a pedir a Ele. Jesus parou e Ele quer que você se expressa para aquilo que você expressar de lábios, aquilo que você expressar de alma, aquilo que você expressar do coração, Ele irá te responder. A sua fé salvou você. E o interessante é que aquele homem fala para Jesus: eu quero ver de novo. Se ele expressa, e o seu verbo, quando ele expressa de maneira no singular, ele está falando para Jesus: eu quero ver de novo, porque um dia eu enxerguei. Ei, você um dia viveu milagres, um dia você contemplou as maravilhas, um dia você enxergou o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, filhas, genros e nora. Um dia você enxergou os milagres que Deus operou na sua vida, mas por conta de uma circunstância, por conta de uma situação, por conta do tempo, por conta de algumas provações que a vida lhe causou, você deixou de enxergar o quanto Deus tem poder para operar de novo o milagre que você precisa. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu pequei. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu adulterei. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu roubei. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu defraudei. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu permiti o pecado adentrar na minha vida. Pastor, eu deixei de enxergar quando eu deixei o pecado do mundo tomar conta de minhas ações e de minhas escolhas. Pastor, eu deixei de enxergar o milagre quando eu deixei a contenda tomar conta da minha vida. Pastor, eu deixei de enxergar o milagre quando eu pus as coisas do mundo no meu ministério. Pastor, eu deixei de enxergar o milagre quando eu deixei de olhar para Jesus.
Pastor, eu deixei de enxergar o milagre quando eu deixei de ouvir a palavra de Deus. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não foi Jesus que mandou aquele cego de Jericó calar-se a boca. Não foi Jesus que falou para que aquele cego não gritasse, não. Ele ouvindo murmúrios, ele ouvindo a euforia das pessoas, ele ouvindo algo diferente sobre aquele ambiente. Ele falou: o que acontece aqui nesse local? E disseram para ele: Jesus, o filho de Davi, está passando por aqui. E naquele instante, aquele cego começa a gritar, aquele cego começa a despertar a atenção de Jesus. Se ele não tivesse gritado, ele não iria ver Jesus parar. Se ele não tivesse gritado, Jesus não ia parar aquilo que ele estava fazendo para olhar para ele. Mas quando Jesus ouve ele dizendo, ele fala para Jesus: eu quero ver de novo. E Jesus fala para ele no final do versículo 41 e 42. Então passe a ver novamente. Ei, 2024 passou. 2024 acabou. Pastor, eu não contei meu milagre. Pastor, eu não contei meu testemunho. Pastor, eu não vi a promessa se cumprir. Pastor, eu não vi a minha casa servir a Deus. Pastor, eu perdi a minha empresa. Pastor, eu estou prestes a me separar. Pastor, o meu ministério não existe mais. Pastor, aquilo que eu fazia eu já não faço mais. Então Jesus veio dizer para você: passe a ver de novo, porque a tua fé abriu seus olhos. Só que, quando os olhos daquele homem, o cego de Jericó, se abrem, ele não sai da presença do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele vai passar a seguir Jesus e obedecer o Mestre, que é o Deus de Israel. Ele passa a ouvir a voz de Deus, mas também servir e prestar culto para Jesus Cristo, a qual havia aberto os olhos daquele homem. Sabe aonde mora o perigo? Sabe aonde mora a ingratidão? Sabe aonde mora a anulação da bênção? Quando nós já recebemos o nosso milagre e passamos a andar longe da presença de Deus por imaginar que agora que o milagre chegou, Jesus não é mais digno de receber o nosso culto e a nossa adoração. Eu já recebi o meu milagre, agora Jesus que caminha para lá e eu caminho para cá. Jesus me deu o meu milagre, agora eu não preciso mais obedecê-lo, agora eu não preciso mais segui-lo, agora eu desconsidero tudo aquilo que Deus tem falado através das Escrituras. É a ingratidão. A Bíblia fala que aquele homem teve os olhos dele abertos, mas ele passou a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. E quem incumbiu Jesus de ministrar a palavra, quem incumbiu Jesus de pregar o evangélico era Deus. E agora ele remete tudo aquilo que ele recebeu da parte de Jesus ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certa vez Jesus estava andando,
10 leprosos se colocam diante de Jesus. Jesus fala para os 10, vai diante do sacerdote, se apresente diante a eles. Porém, todos eles receberam a única direção, mas só um deles voltou para caminhar com Jesus Cristo. Quantas pessoas você, eu, não conheço, que a vida dela estava deplorável, a vida dela não tinha mais jeito, a vida dela estava tudo destruído, a casa dela estava de perna pro ar, tudo que ela tinha, Satanás veio, defraudou, destruiu tudo, mas ela, tendo a oportunidade de Jesus fazer de novo, ela tratou Jesus com ingratidão. Ela falou, agora eu não preciso mais, agora eu já estou realizada, agora o meu milagre já aconteceu. Mas aí veio a tempestade, veio o deserto, veio a provação, veio a perseguição, e o que ela tinha como bênção na mão se tornou maldição. Mas quem recebe o milagre, quem recebe a bênção, quem recebe Jesus Cristo se achega ao Pai. E quem anda com o Pai anda com Jesus. E quando Jesus vê uma ameaça, Jesus ordena o seu exército para guerrear. E aquela pessoa vai passar por uma luta sem ela ter que manusear a espada, porque o exército do Senhor guerreia por ela, o exército do Senhor vai guardar ela, o exército do Senhor vai blindar aquilo que é dela. E quanto ela menos esperar, outro milagre ela irá contar. Você leu comigo aí, aquele homem, ele poderia ter ido para o lar dele, ele poderia ter ido para a família dele, ele poderia ter ido tirar satisfação com quem um dia tirou a visão dele, porque ele fala para Jesus, eu quero ver de novo, mestre. Ei, quem andou com Jesus não é mais digno de olhar para trás. Quem pôs a mão no arado não é digno de olhar para trás. Quem vive as promessas de Deus não é digno de viver nas coisas passadas, mundanas. Olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Olharei para o alto, porque é do alto que vem a minha recompensa. Eu vou viver as promessas de Deus, porque para trás eu não volto. Você não se lembra? Jesus mandou tirar Ló e a sua esposa e as suas filhas de Sodoma e Gomorra. Os olhos dela estavam abertos, ela viu os anjos, ela viu aquele povo incrédulo querer usurbar dos anjos. Os anjos fez aqueles homens cair numa cegueira, saíram pela porta da frente, mas a recomendação dos anjos foi: quando tiver saído da cidade, não olhe para trás, porque para trás ficam as coisas que se foi, as coisas que se passaram. E no meio do caminho, na saída de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló vai olhar para trás, como se ela tivesse imaginando: olha o que está ficando, olha o que eu estou deixando, olha o que eu vou deixar de adquirir.
Mas Deus tem muito mais para dar, porque Satanás de tirar.